profundidade, aí não se atém muito a ele. A gente se atém aos que precisam, né, de uma interpretação maior e melhor. O nosso modelo de interpretação aqui chama historicista. O que é o modelo historicista de interpretação? A gente usa história para ver se a profecia se encaixa nos eventos históricos. Então, o evento histórico que teve a profecia que se encaixou, então esse aí a gente entende que a profecia se cumpriu. Ah, a profecia, o evento histórico contempla 80%, 90%. Então a gente entende que não é. Ele tem que bater certinho para que se encaixe. Tá? Então, esse é o modelo historicista que a gente usa para interpretar o Apocalipse. Uma outra informação também sobre o Apocalipse. 80% dos versos contidos, ou até mais, eu estou colocando 80% porque eu não lembro o percentual exato, mas é um percentual bem grande, 80%, 90% dos versos escritos no Apocalipse se encontram no Velho Testamento. Então, João usou, ele replicou praticamente as lições do Antigo Testamento no Apocalipse, tá? Usando essa figura de linguagem. Então, a interpretação que a gente faz dessas figuras de linguagem, a gente encontra no Antigo Testamento, tá bom? Então, a gente usa muito o Antigo Testamento para entender o que ele quis dizer. Vamos lá. Versículo 13, ou o capítulo 13, ele começa assim, João, eu até comentei é a continuação, né, do versículo 12, que João foi colocado na praia, né? Ele foi colocado na praia. Quando ele foi colocado na praia em visão, ele viu assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. Então, em Apocalipse, eu gostaria que todos acompanhassem aí na leitura, né? O que significa chifres? Ele significa reinados, é um poder político. Cabeça também significa poder político, poder imperial, de reino. Então, a besta do mar que ele viu, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Onde nós encontramos 10 chifres e 7 cabeças no Antigo Testamento? Lá em Daniel 7. Aí agora, Desirê, eu consigo compartilhar? Consigo, né? Normal? Eu consigo compartilhar aqui a tela, né? Será que você consegue? Se você tiver acesso aí, vê se você consegue. Vou tentar. Acho que sim, acho que deu. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver aqui, vai. Você vai abrir. Pronto. Ah, que bom. Deu certo. Deu certo. Aí, aqui eu vou... Ó. Aqui ele fala, no primeiro ano de Belsazar, na Babilônia, teve Daniel uma visão. A gente vai se ater aqui no versículo, aí ele viu 4 animais. O quarto animal é onde a gente vai se ater, tá? A gente não vai entrar muito no detalhe dos outros 3 animais. Versículo 7. Depois disso, estão acompanhando, pessoal? Versículo 7. Está um pouquinho pequeno, mas acho que dá para ver, né? Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes como ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e a sua boca falava grande coisa. A maioria das fala aqui. Sandrelli, desliga o microfone, por favor. A maioria das traduções bíblicas fala que esse chifre pequeno ele falava blasfêmia. Essa você vai encontrar, provavelmente na Bíblia de vocês, você vai encontrar com mais frequência. Que esse chifre pequeno fala blasfêmia. Então, quem é esse animal que, assim como a visão da besta do mar, tem 10 chifres? Na história, a gente encontra a queda do Império Romano. A gente entende, então, que a besta do mar é Roma imperial e Roma papal. Aí, no caso, aqui, agora, ele está na fase papal. Por quê? Porque, pela história, foram 10 tribos bárbaras que invadiram
Roma imperial e derrubaram Roma imperial, ficando apenas o poder papal, ainda dominando. Então, isso é história, tá, pessoal? Isso nem faz parte da Bíblia, essas anuências. A profecia só fala que esse poder, essa besta do mar, ela vinha, né, com 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? São as 10 tribos bárbaras que invadiram Roma imperial. Como a gente sabe que é isso? Porque quando o Império Romano caiu, Roma Imperial caiu, e o Papa assumiu o poder, no caso, ele era o sumo pontífice, era quem? Era o imperador. Quando o imperador foi destituído, o sumo pontífice passou a ser quem? O Papa, o bispo de Roma. E aí o bispo de Roma, em 476, ele foi nomeado como o bispo de todo o Império Romano, no caso, agora já dividido pelos bárbaros. É o que aconteceu. Das 10 tribos bárbaras, 3 não quiseram se submeter ao domínio da igreja romana. Então, o que acontece? A gente já viu em alguns filmes aqueles bárbaros, aqueles caras cheios de barba, polacão, sendo batizado. Vários filmes, né? Relatam isso. Isso é histórico, realmente aconteceu. Então, as 10 tribos bárbaras eram os álamos, que deu origem à Alemanha, os francos, que deram origem à França, os burgundos, que deram origem à Suíça, os vândalos, que foi o primeiro a não se submeter ao domínio da Igreja Romana e foram expulsos e depois foram extintos. Então, o primeiro chifre que caiu depois que se levantou o chifre pequeno. Os vândalos foram expulsos e foram extintos. Os suevos deram origem a Portugal, os visigodos deram origem à Espanha, os saxões deram origem à Inglaterra, os lombardos deram origem à Itália e os érolos eles foram extintos também, eles foram expulsos. Então, no caso, os vândalos e os érolos foram expulsos. A última tribo bárbara a ser expulsa do Império Romano, agora não é mais Império Romano, mas da Europa, né, foram os ostrogodos. Então, por que eles foram expulsos da Europa? Porque eles não se submeteram ao poder da Igreja Romana. Então, quando as tribos bárbaras invadiram o Império Romano, eles foram criando esses países. E todos eles foram se batizando e sendo cristão, né, acreditando em Cristo, pela Igreja Romana. Os únicos 3 povos que não quiseram fazer isso foram os vândalos, os érolos e os ostrogodos, sendo que os ostrogodos foram expulsos em 538. Aí começa o período da hegemonia dos papas. Aí começa a hegemonia da Igreja Romana a tomar conta da Europa toda. Tá? Deu para entender, pessoal? Então, a besta do mar a gente identifica como o poder romano religioso. Então quer dizer que todo católico é o anticristo? Não, a gente não está falando de membros de igreja. A gente está falando do poder lá da cúpula do povo. Entendeu? Por que a gente fala que a besta do mar primeiro, por esse fato histórico. Eram 10 tribos bárbaras que invadiram. Quando o Império Romano religioso ele sobreviveu à extinção do Império Romano Imperial, ele começou a batizar esses reis bárbaros. Todos eles se submeteram ao Império Romano, no caso, à Roma papal e religiosa, menos esses 3 que foram expulsos. Então, vocês estão vendo como a conexão da história se liga às profecias? Tá? Então, vamos lá, versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Deixa eu só colocar aqui no meu roteiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci rapidinho. Tá. Outra coisa, pronto. Ainda bem que eu olhei o roteiro aqui. Por que a besta ela sai do mar? O mar, Tércio, em profecia, ele simboliza multidão, povos. E terra, em profecia, significa o quê? Um local com pouca gente. Então, toda vez que você, em profecia, tá? Não estou dizendo, no discurso de Jesus ele falou de mar, então, não. Quando ele está falando em relação à profecia, toda vez que se relacionar com o mar, ele não está falando da terra, da água salgada. Ele está falando da concentração de pessoas. Então, a besta que sai do mar, ela vem da Europa. Por que da Europa? Porque na época,
do Império Romano religioso, a Europa era o local mais povoado. 538, a gente está falando 538, né, da era agora, comum, depois de Cristo, no caso. Não existia Brasil, não existia América do Sul, América do Norte, não existia nada, entendeu? Ali, o que tinha? A Europa e a Ásia. Eram os países que existiam nessa época, que eram povoados. Então, quando fala que esse poder, essa besta, ela sai do mar, ela sai de um local muito povoado, que é a Europa, tá? Os 10 chifres são os 10 poderes políticos. E aí, o que acontece? Caindo esses 3 poderes, ficou 7. Então, eram 10 chifres com 7 cabeças. Então, 10 poderes com 7 reis. Então, não dá certinho a profecia com os fatos históricos, né? Então, isso encaixa bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Os 10 diademas também simbolizam a realeza, tá? O poder também imperial. Os nomes de blasfêmias, ele atribui você atribui uma coisa que é do mal, você atribui a Deus. Isso também é blasfêmia. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre blasfêmia no outro versículo, tá? Então é isso. Beleza. Vamos lá. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Aí a gente vai ver aqui também, Daniel 7. Daniel, pessoal, é o livro paralelo ao Apocalipse, tá? Que ele fala, ó, o primeiro animal que ele viu em sonho era como leão, tá? Aqui, o versículo 4. O primeiro animal era como leão. Aqui, o primeiro animal a gente identifica, leão. Tinha asa, tal. O segundo animal era semelhante a um urso, certo? Achamos o urso aqui. Ele tinha 3 costelas na boca. Depois a gente aprende lá em Daniel o que significa. O terceiro animal era semelhante ao leopardo. Aí, quando a gente vem aqui para o versículo 2, a gente vê a besta que via era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e a boca de leão. O que simbolizava o leão, lá em Daniel? Se a gente for estudar, né, os capítulos de Daniel, leão simbolizava o Império Babilônico, tá? O urso simbolizava o Império Medo-Persa, a Média e a Pérsia, que se uniram para derrubar depois a Babilônia. E o leopardo simbolizava o Império Grego, né, através de Alexandre o Grande. Então, o que acontece? Esses 3 impérios perseguiram o povo de Deus. Babilônia escravizou, né, levou lá Daniel e seus amigos e destruiu o templo de Salomão, escravizou o povo. Não escravizou, mas levou ele para morar lá, né? Então, perseguiu o povo. Medo-Persa, a gente vê no livro de Esther, não sei se vocês lembram dessa história, que houve que um conselheiro de Assuero, que é o mesmo daquele do rei Leônidas, lá daquele... Você deve lembrar o nome daquele dos 300, como é que chamava aquele rei? É Assuero, mas também o rei... Ele tinha esse nome de Assuero, mas é o mesmo... Xerxes, pronto, isso. Era o rei Xerxes. Ele foi marido de Esther. Esse Esther do livro da Bíblia, ela foi mulher de Xerxes, de Assuero. Interessante, né? Então, lá também foi dado um decreto que autorizava os persas a matarem os judeus que moravam, né, no Império Persa ali. Então, depois reverteu esse mandado para que os judeus pudessem se defender, e acabou que os judeus é que mataram os persas e não o contrário. Então, perseguiram. E a Grécia também. A gente tem vários casos de Epifânio Etíoco, que sacrificava porcos, chegou a sacrificar porcos no templo de Salomão, né, templo que foi reconstruído depois, né, por Zorobabel e tal, e Neemias. Então, teve vários eventos que mostram que esses povos perseguiram o povo judeu. E eles tinham uma característica muito de brutalidade, muito de paganismo, idolatria. Então, essa besta que sai do mar, em Apocalipse 13, tem as mesmas características desses povos que perseguiram os cristãos, no caso, os judeus na época, né? E a besta do mar, o que ela vai perseguir? Os cristãos, né, da era moderna. Então, todos esses animais estão vinculados a esses impérios do passado, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Maravilha.
Então, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que acontece? Essa ferida mortal, ela aconteceu em 1798, com a Revolução Francesa, quando o general Berthier, de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e levou ele para a prisão e ele morre na prisão. Então, o que aconteceu? Nessa época, a França declarou que não existia Deus, colocou uma prostituta na catedral, eu não me lembro agora o nome da catedral, não era Notre Dame, não, ou era, não me recordo agora. A principal catedral lá da França, da Paris, e declarou que a semana era de 10 dias, sendo que 2 dias poderia fazer orgias, fazer não sei o quê, uma coisa assim, extraordinária. Queimaram Bíblias em praça pública, né, nessa época, na Revolução Francesa, e tomaram todos os bens, praticamente todos os bens, faculdade, universidade, bloquearam contas, o que eles podiam fazer para limitar o poder do Império Romano religioso, eles fizeram. Então, a gente entende que esse movimento que aconteceu contra a Igreja Romana foi a ferida de morte que aconteceu. Tá? O Império, no caso, Roma, religiosa, ela praticamente... Notre Dame mesmo, né? Ai, obrigado, Zé. Pronto, colocaram uma prostituta como deusa da razão na igreja, né, de Notre Dame, para que ela representasse o povo francês, né? E ali autorizaram orgias, autorizaram várias perversividades, e a igreja romana, ela perdeu muito poder, muito, muito poder mesmo, tá? Então, a gente entende que esse versículo está fazendo razão a esse fato histórico, que aconteceu em 1798, que a gente entende que é quando acaba os 1.260 anos de perseguição, que a gente vai ver mais lá para frente. A gente já viu em outros capítulos anteriores do Apocalipse, e a gente vai ver mais para frente também, que é um período do quê? Onde o povo de Deus é perseguido. A Bíblia é proibida de ser aberta, né? Proibida de ser falada. E aí, com a Reforma Protestante, em 1517, é que começa a Bíblia ter ser dado mais acesso às pessoas. Tá? Pronto. Então, essa é a ferida mortal da Igreja Romana, tá? Que aconteceu em 1798. Aí adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra a besta? Quem é o dragão, pessoal? Em Apocalipse, quem é o dragão que com sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, que são os anjos, né? Satanás, isso mesmo. Então, através do poder que a Igreja Romana vai exercer no mundo, indiretamente, as pessoas que aceitarem as doutrinas que elas colocaram, né, durante toda a história, indiretamente estavam adorando a Satanás. Eu sei que isso é pesado para um irmão católico ouvir, eu sei que, mas isso é história, pessoal. A Igreja Romana, ela vendia perdão, ela colocava os padres para perdoar pecado de pessoas. A gente sabe que a Bíblia condena isso. O único que perdoa pecados é Jesus. Ela fazia com que vendia pedaços da cruz, vendia várias coisas. Recentemente, estouraram um apartamento que servia para orgia sexual, onde a maioria das crianças, além de orgia sexual, era pedofilia, era crianças do sexo masculino. Então, eram homens que faziam sexo com crianças do mesmo sexo. Isso pega o Jornal Nacional, pega Google aí. Não sou eu que estou falando, não é a Igreja Adventista, não é a Igreja Batista, alguém que está perseguindo a Igreja Católica, não. Isso é fato histórico. Nos Estados Unidos, mais de não sei quantos mil processos contra as paróquias, né, lá dos Estados Unidos. Por quê? Por causa de pedofilia. Então, é uma igreja que, infelizmente, não fala os membros, pessoal. Eu não estou falando dos membros, eu não estou falando da fé cristã, católica, que ela é linda, é muito bonita. Você vai numa igreja católica, a reverência que eles têm, o comprometimento que eles têm, eu não tenho dúvidas que muitos cristãos católicos vão ser salvos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida. Só que a cúpula da Igreja Católica, infelizmente, ela está maculada pela história e pela história recente. Ah, mas o Papa Francisco mudou tudo. Beleza. Pode ser que tenha mudado, eu não sei, não estou lá dentro para saber. Mas eu estou dizendo o que já aconteceu.
O que a história conta, né, que a Igreja Católica perseguia pessoas, a Igreja Católica, ela queimou pessoas na fogueira, cientistas foram mortos. Por quê? Porque eles, tudo que era contra o que ela falava. Então, isso tudo foi feito por ordem de Satanás. Jamais Deus mandaria vender perdão, jamais Deus mandaria vender pedaço de cruz, jamais Deus mandaria você alugar um hotel ou comprar um apartamento para fazer sexo com crianças, né? Então, isso é uma coisa que não vem de Deus. Então, não tem como. Infelizmente, é difícil, é duro. Eu sei que é ruim falar isso, mas, irmãos, a besta do mar é o poder romano religioso. Não são as pessoas que estão na Igreja Católica, mas é o poder romano religioso. Isso vai acontecer. A gente vai ver o que vai acontecer mais para frente. Tá? Então, aí as pessoas vão falar, quem é igual a ela, quem pode... Então, houve uma época que a gente sabe que a Igreja Católica dominou o mundo, que era a Europa, né, na época. Tá? Versículo 5. Deixa eu acompanhar meu roteiro aqui. Eu estou falando, mas eu não estou acompanhando o roteiro. Às vezes eu esqueci alguma coisa. Rapidinho. Tá. Aí, no caso, são as falsas doutrinas, né, em relação ao versículo 4. As falsas doutrinas impostas pelo poder romano, né? E através dessas falsas doutrinas, elas estarão adorando indiretamente ao dragão, que é Satanás. Tá? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir durante 42 meses. Aqui ela está falando uma coisa, Tércio, eu não sei como que você já estudou Apocalipse, não, mas o Apocalipse ele tem muito isso, ele vai para frente e vai para trás. Aqui, no caso, ele está falando de um período anterior da história passada. Você está vendo 1798, né? Das tribos bárbaras. Então, a gente está vendo são eventos passados. Esses 42 meses, o que a gente entende, Tércio? Cada dia em profecia equivale a um ano, tá? Isso aí a gente encontra em Joel, encontra no livro de Joel, encontra também, tem uma outra referência que me fugiu agora. São duas referências mais fortes que falam que em profecia um dia é equivalente a um ano. Por quê? Porque se a gente for pegar as profecias, por exemplo, de Daniel, as 70 semanas, se a gente for colocar 70 semanas literais e for colocar nos eventos históricos, não dá em nada. Mas se a gente colocar cada dia como um ano e colocar as 70 semanas nos eventos históricos, o que ela acaba? No ministério de Jesus Cristo, que é o que ele está falando. O ungido vai vir, fará aliança, tal, durante 70 semanas. Se a gente colocar 70 semanas, multiplicar por um, né, um ano, um dia sendo um ano, a gente chega certinho no período em que viveu Jesus, que é o que a profecia está falando. Então, esses 42 meses, eles fazem referência a 1.260 anos, dias, né? 42 meses, você multiplicar por 30 vai dar 1.260 dias. E se multiplicar por ano, vai dar 1.260 anos, que é o quê? É o período da supremacia papal, de 538 a 1798, que foi o período em que a igreja dominou o mundo. Entendeu? Então, aqui ele fala, vamos lá, vamos rever aqui o versículo 5. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir durante 42 meses. Então, Deus deu autoridade para que o dragão, através da igreja romana, volto a dizer, não através dos membros, através de pessoas sinceras, mas através dessas perseguições, queimar a Bíblia, não deixar o povo ler a Bíblia, fazer missa. Até minha mãe lembra disso, a missa era de costas, o padre ficava de costas, sei lá por quê. Minha mãe contava isso quando ela era criança. Então, até pouco tempo atrás, existia uma liturgia totalmente fora dos padrões bíblicos, né? Além de outras questões também, tá? Então, esses 42 meses, equivalentes são referentes a 538 a 1798, que foi a supremacia papal, que a Igreja Romana mandou no mundo durante esse período, tá? Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse versículo é muito importante, por quê? É o versículo 7, né? Não, 6. Versículo 6. Porque ele representa todas as heresias praticadas pela Igreja Romana nesse período, principalmente na Idade Média, tá?
onde que vai de 476 a 1453, que houve ali a igreja ela foi muito pesada em relação à venda de perdão, tá? A você consagrar santos no lugar de Deus, colocar pessoas, né, para interceder no lugar de Deus. É ali que começou as imagens, tudo, esse culto às pessoas que já morreram, né? Então, foi justamente esse período. Quando ele fala aqui, abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Como ele pode difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu? Quem que é o representante máximo de todo mundo que está no céu? Quem que é o representante máximo? Jesus, não é? Jesus é quem representa. Quando a gente pensa no céu, quem que é o dono do céu, o dono do mundo, quem que é? São os anjos? Não, é Jesus, é Deus. Então, quando ele fala difamar os que habitam no céu, é o quê? É você tirar o poder que Jesus tem de quê? De interceder pelas pessoas e perdoar pecados. Quando isso? Quando você coloca pessoas para interceder por você, santo fulano, vai lá, interceda por mim. O que você está fazendo? Jesus, fica aí na sua, que eu não preciso de você, não. Esse meu santo aqui vai resolver meu problema. Ele vai levar lá minha oração para Deus. E outra coisa, quando você coloca pessoas para perdoar pecados, isso aí é blasfêmia. Quando Jesus falou, vai, seus pecados são perdoados, o que os sacerdotes falaram? Blasfêmia, né? E era apedrejar Jesus, porque eles entendem que você se colocar no lugar de Deus para perdoar pecados é blasfêmia. E você se colocar no lugar de Deus também é blasfêmia. E isso a igreja romana fez muito principalmente durante o período da Idade Média. E infelizmente até hoje faz. Eu não sei se mudou alguma coisa, mas eu acho que até hoje tem a liturgia de você confessar os pecados. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Uma vez eu vi um vídeo de um padre falando que agora está viralizando bastante vídeo de padres, né? E alguns falando coisas bem bacanas. Eu até postei uma fala de um padre que eu achei bem legal mesmo. Que tem tudo a ver com o que fala a Bíblia. Mas esse padre, ele falou assim, esses evangélicos, eles se acham demais, eles acham que eles podem chegar até Deus sem nenhum intermédio. Acontece que não somos nós que falamos isso. Quem falou isso foi Jesus. O único que pode interceder por nós no céu é Jesus Cristo. Não existe nenhum santo que pode levar nossas orações, irmãos. Então, se eventualmente algum irmão católico está vendo esse vídeo, eu, com todo o respeito, com todo o amor que nós, cristãos, não evangélicos, mas cristãos, temos que ter com nossos irmãos, de uma forma geral, é vocês entenderem que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é uma tradição que foi sendo repassada, e agora, aquele negócio, né? A mentira contada muitas vezes, chega uma hora que ela é tida como verdade. E é isso que acontece. Deus, Jesus, ele não autoriza que ninguém interceda por nós, além dele mesmo. Né? Aí a gente tem João 10:30, que fala, né, que a pessoa não pode se colocar no lugar de Deus. Né? 1 João 1:9, que fala que a gente tem que confessar os nossos pecados a Jesus, que é ele que vai nos perdoar. 1 Timóteo 2:5, só existe um intermediador entre nós e Deus, que é Cristo, o homem, Jesus. 1 Timóteo 2:5, leiam a Bíblia. 1 Timóteo 2:5, só existe um intercessor entre nós e Deus, que é Cristo Jesus. Tá? Então, eu espero que o Espírito Santo possa tocar o coração dos nossos irmãos católicos e eles possam compreender a mensagem que Deus quer falar. Né? Versículo 6. Não, esse eu já li, né? Versículo 6, tá? Então, essa parte que a Igreja Romana, ela blasfema contra Deus, colocando pessoas no lugar de Jesus, perdoando pecados, é esse versículo que quer dizer justamente isso. Versículo 7. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Sim. Pelejasse contra os santos e os vencesse. E Deus-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o que acontece? Aqui, aí, tá vendo, Tércio, como que o Apocalipse ele é cheio de anuências? Ele estava lá atrás, 1798. Agora ele já foi lá para frente, lá para o futuro. Por quê? Porque a Igreja Romana não tem autoridade a toda tribo, nação e língua. Prova disso é que cada país tem o seu,
o islâmico, né, budista, hinduísta, mas vai chegar o momento que está muito próximo disso acontecer, que a influência do poder romano religioso vai alcançar o mundo todo. Ah, Matheus, mas como a pessoa... Cara, como que aconteceu a pandemia? Budista usou máscara, hinduísta usou máscara, islâmico usou máscara, católico usou máscara, evangélico usou máscara, todo mundo usou máscara. Não foi assim? E quem que deu essa determinação? Eita, minha horário de orar aqui. Deixa eu tirar aqui o som do meu celular, peço desculpa. Quem que deu essa determinação para que os países adotassem a máscara? A Organização Mundial da Saúde, não foi isso? Que fica lá na Suíça, Genebra, sei lá onde. E ela deu uma determinação para o mundo todo. Então, irmãos, vai chegar um momento, a gente já viu que isso pode acontecer facilmente, pode acontecer, que a doutrina imposta pelo poder religioso romano e pelo poder protestante apostatado, então não é só a igreja romana que vai trazer problema para o mundo, não. As igrejas protestantes também vão, só que aí é o poder apostatado que a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos versículos, que é a besta da terra, tá bom? Então, vamos focar aqui na besta do mar. Então, ela vai ter poder e influência sobre todo mundo, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu roteiro aqui. Tá. Versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, na vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que não, que aceitarem essa falsa adoração, que a gente chama, elas vão adorar o dragão, a besta do mar. Como que eles vão adorar? Ah, então vão se converter à Igreja Católica? Não, eles vão se submeter ao que o poder religioso romano vai falar, entendeu? Eles vão se submeter a isso. Qual é o ponto que está convergendo as pessoas agora? Meio ambiente. O Papa está liderando um movimento que vai fazer com que as pessoas se conscientizem do meio ambiente, tirem um dia para que ninguém saia de casa, para que as pessoas descansem, né? Que seria o domingo, né? Para que a terra possa se restaurar. Então, a pauta que vai unir as pessoas, pessoal, não vai ser, você tem que adorar a Virgem Maria. Não vai ser, não. A pauta que vai unir as religiões e as pessoas, ela vai ser uma pauta social. Ela vai ser uma pauta social. Por quê? Alguém tem dúvida que é importante preservar o meio ambiente? Alguém tem dúvida? Não, é importante preservar o meio ambiente. Então, quando essa pauta se transformar numa pauta política e religiosa, ela vai fazer com que as pessoas sejam enganadas, porque vai misturar religião e política, e aí, quando as pessoas que não se submeterem a essas leis, essa pauta, elas vão ser perseguidas, a gente vai ver nos próximos versículos. E aí a pessoa fala, não, mas como? Eu preciso preservar o meio ambiente. Só que ela vai estar tão enraizada com questões políticas, questões religiosas e falsa adoração, que aí é a hora de você se ligar. Caraca, eu estudei isso. Eu já vi esse Apocalipse 13. Isso que está acontecendo, isso que eu estou vendo no jornal, estou vendo no YouTube, caramba, é a falsa adoração. Então, por isso que esse capítulo é fundamental, para a gente entender e compreender o momento que a gente está vivendo. Tá? Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o que fala? É o efeito cascata do que? O que você faz aqui, você vai o que você plantar, você vai colher. Então, se alguém mata a espada, é necessário que ele morra a espada. Então, se você faz mal a alguém, é necessário que esse mal volte para você. Se você leva alguém cativo, não cativo, sequestrado, mas que você aprisiona a mente, aprisiona a esperança, aprisiona o amor de alguém, aprisiona a capacidade produtiva de alguém através de palavras, através de gestos, através de egoísmo, tudo isso vai se voltar contra você. É isso que esses versículos estão falando. Então, a importância de nós termos consciência das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão.
Quem é a besta da terra? Então, pessoal, só para a gente fazer um resumão assim. Quem é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é a Trindade satânica? A besta do mar, o falso profeta, que é a besta da terra, e o dragão. Essa é a Trindade satânica. A besta do mar, o falso profeta e o dragão. Essa é a Trindade satânica. Quem é o falso profeta? É representado aqui pela besta da terra. Por que a besta da terra? Porque ela veio de um local pouco povoado. Ela tem 2 reinos, 2 poderes. Onde foi que surgiu um país que ficou dividido em 2 e que hoje, né, no caso, ele é representado pelo protestantismo, onde a maioria das pessoas são protestantes. Onde fica esse país? Alemanha. Onde... Hã? Alemanha? Não, Estados Unidos. Porque a Alemanha, ela vem da Europa, você representaria o mar, que é um local muito povoado. A Europa estava muito povoada nessa época. Onde estava pouco povoado nessa época? Nessa época de 1700 e pouco, né? Ainda estava pouco povoada. A América. E os Estados Unidos não foi dividido em sul e norte? Não teve a guerra de recessão? Sim. Entre sul e norte? Então, a representação da besta da terra é o protestantismo apostatado. O que é o protestantismo apostatado? São as igrejas evangélicas que só querem saber de expulsar demônios, só querem saber de prosperidade. Esse dia eu estava passando, já faz um tempo, estava passando lá no centro de João Pessoa. Aí estava uma plaquinha, não vou falar igreja, porque não vem ao caso, mas uma placa assim, e um alto-falante falando. E aí o alto-falante falava assim, se você tem problema de relacionamento, se você tem problema de financeiro, se você tem problema disso, se você tem problema daquilo, este é o seu lugar, venha, nosso culto, culto de libertação, culto disso, daquilo, aquilo. Eu fiquei olhando e falei, cara, então quer dizer que, como que funciona agora? Deus é um banco. Deus é um banco onde você faz um empréstimo consignado, onde você vai lá buscar. Não é isso. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Depois que nós tivermos um relacionamento com Ele, e nós seguirmos o que Ele fala, aí Ele começa a dar as bênçãos dele. Por quê? Porque você fecha a porta do mal e abre as portas da bênção de Deus. Não é uma troca. Não é uma troca. Ele não vai te abençoar porque você está seguindo Ele. Você é abençoado por segui-lo, por fazer o que Ele manda, por fazer o que Ele quer, o que Ele sente prazer. É por isso que você é abençoado. Não é que você precisa fazer isso para ser abençoado, não. Então, é que tem muitas pessoas dentro da igreja, né, que falam que são religiosos e tal, e fazem o mal. A gente sabe, cara, casos de escândalo, casos de pessoas, poxa, eu não gosto nem de falar, né, mas aquele chapeleiro, cara, aquele cara que eu não gosto nem de falar o nome dele. Aquele cara, para mim, aquele cara, se ele não se arrepender, ele vai pagar feio. A gente vê, o cara, a gente vê que não é de Deus, sabe? Então, isso é o protestantismo apostatado, representado o quê? Pela besta da terra, representado pelo falso profeta, né? Então, a trindade é o quê? A trindade satânica. É o quê? É a representação, quem representa, né? No caso, o poder romano religioso, as igrejas evangélicas que não prestam culto a Deus, mas só querem fazer esse negócio de prosperidade, expulsão de demônio, e aquele fingimento, o pastor com um ponto no ouvido para ficar ouvindo lá e fala que faz profecia. Isso é o protestantismo apostatado. Então, meus irmãos católicos, não se preocupem, que a Bíblia não fala só de vocês, fala da gente também. Nós, como protestantes, se nós não tivermos cuidado, a gente pode estar nesse meio aí. Se nós não tivermos focado em Cristo, a gente pode fazer parte dessa massa de pessoas que vão se perder. Tá? Então, então, vamos lá, voltando. Quem é a besta do mar, pessoal? Vamos lá. Quem é a besta do mar? Quem representa a besta do mar? Lúcio. No poder romano, né? Isso, o poder romano religioso. Né? Não é a igreja tal, não é a igreja católica, não é a igreja católica. É o poder romano religioso. Tá? Isso. Quem é a besta da terra? É o protestantismo apostatado. O que é apostatado? É você se separar do que é divino. Você se separar de Deus. Então, quando você... Aí, teve uma igreja, um irmão da igreja, aliás, a gente conversando sobre o dízimo, ele falou, não, irmão, é o seguinte, o dízimo, ele é de acordo com a sua fé. Cara, olha a malícia dos caras.
Olha a malandragem. Então, o dízimo é de acordo com a sua fé. Se você deu pouco, é porque você tem pouca fé. Então, quer dizer, você tem que dar muito para mostrar a sua fé. Meu irmão, o dízimo é bíblico, é 10%. O dízimo é bíblico, é 10%. Então, são igrejas que estão focadas em dinheiro. Esses dias eu vi... É história de ladrão. Infelizmente, o pastor foi preso. Não sei se vocês viram. Estava devendo 12 milhões, não sei, os fiéis lá, numa reforma e tal. Está começando, está começando. Então, não é o poder romano. Então o poder romano é um bagaço e a nossa igreja protestante é linda. Não, ela é a besta da terra. Ela é a besta da terra, tá? Então, por isso que lá no final de Apocalipse fala: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, povo meu. Ai, ai de Babilônia, sai dela, povo meu. Ou seja, todo católico fiel, todo católico verdadeiro, que tem amor a Deus, eu não sei quem, o cara que frequenta a Universal, o cara que frequenta a Batista, o cara que frequenta a Adventista, o cara que frequenta a Presbiteriana, todos eles que forem fiel a Cristo, eles vão se juntar num único povo no final, que não vai aceitar a falsa adoração. A gente vai descobrir qual é agora, entendeu? Nós seremos um único povo, os remanescentes, aqueles que não vão se curvar às leis que vão ser impostas. Já dei spoiler, não devia. As leis que vão ser impostas. Não vou... Vamos seguir aqui, senão já estou me adiantando. Vamos lá. Versículo 12, né? E exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, da igreja romana. A igreja protestante apostatada, ela exerce toda a autoridade da igreja romana, tá? Na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, o protestantismo apostatado vai se unir com a igreja romana e vai falar: vamos seguir o que a igreja romana vai falar. É isso que esse versículo está dizendo, tá? Cuja ferida mortal fora curada. Quem que quase perdeu tudo em 1798? A igreja romana. Tá? Também opera grandes sinais, de maneira que faz fogo descer do céu diante dos homens. Aqui vem quando o Satanás consegue dar aquele pulinho do gato para enganar as pessoas. Ele vai misturar, como eu disse na outra aula, a grande especialidade de Satanás não é mentir. A grande especialidade de Satanás é enganar. Ele mistura verdade com mentira, aí você não sabe, cara, será que é, será que não é? Quer saber, eu vou. Quando eu ver, pronto, é perdição. Então, o que vai acontecer? Esses prodígios que os pastores vão fazer, que pessoas, né, do protestantismo apostatado vão fazer, vão confundir muitas pessoas. Fala, não é possível, cara, isso é de Deus, pô, olha, o cara tá curando, o cara tá fazendo descer fogo do céu, o cara tá fazendo cego enxergar. Cara, isso é de Deus, só pode ser de Deus. Aí é que você tem que ver. Aí é que você tem que estudar ali. Por quê? Porque nós realmente vamos ter esse poder. O Espírito Santo vai ser derramado nos últimos dias e nós vamos ter o poder de curar. Só que aí a gente tem que pensar numa coisa. Na Bíblia fala assim, que pelos frutos vocês conhecerão as pessoas que são de Deus. Então a gente tem que analisar. Eu não estou dizendo que todo pastor que curar, então, é de Satanás. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a igreja protestante apostatada vai fazer prodígios que vão conseguir confundir muitas pessoas, tá? Então, a gente precisa ter noção, né? Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, para a gente saber quais os frutos que vêm de Cristo, né? A pessoa faz isso e fala que o dízimo é de acordo com a sua fé. A pessoa faz isso e fala que começa a fazer, sei lá, profecias aleatórias. Sim, Edinaldo, pode falar, meu irmão. A Bíblia diz que se enganarão os próprios eleitos, né? Com esses sinais e prodígios aí, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, exatamente. Porque vai acontecer muitos prodígios, muitos sinais. Tá. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Pronto, tá aí, ó. Então, ele vai seduzir os que habitam por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. Aí, eu vou perguntar até para o Tércio. Quando eu li esse texto, eu fiquei feliz porque a gente tinha estudado e eu não tinha estudado profundamente sobre a imagem da besta, né?
Eu falei, cara, imagem da besta, imagem da besta. Não, deixa eu ler o próximo, que vai facilitar, Tércio, para você responder. Eu vou ler o próximo. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem, verso 15, da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Qual é a imagem que fala e até manda matar? Aí a gente tem dois aspectos. Primeiro, a imagem, ela é representação de alguém, certo? Ela é representação do caráter de alguém ou representação da forma física. Aqui a gente aqui, como tudo é simbologia, então a gente entende, né, até para a gente poder interpretar melhor, que é a representação do caráter. É uma imagem, não vai ser uma imagem de uma pessoa, vai ser a representação do que a besta quer fazer, ou o que é o caráter da besta, ou o que ela pretende fazer com as pessoas. Então, esta é a imagem. Ela vai representar o caráter da besta. Na Bíblia, onde a gente encontra a representação do caráter de Deus, o que também representa a sua imagem? Onde a gente representa? Não é essa a pergunta para você ainda, Terça. A pergunta para você é: a imagem da besta, essa que tem a possibilidade de falar e dar ordens, ela lembra muito quem? Onde está a representação da sociedade? Nós estudamos isso. Onde está a representação da sociedade no mundo, assim, aqui na sociedade? Onde representa, por exemplo, você quer saber, cara, o que eu posso fazer, o que eu não posso? Agora já ficou fácil, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso, onde eu posso ir, onde eu não posso ir, até onde vai? Onde eu encontro isso, Terça? Que é a representação da sociedade. Onde eu encontro? Na lei. Exatamente. Aí eu sabia. Eu também, com essas dicas todas, ficou fácil, mas eu tinha certeza que ele ia acertar, porque o cara é safo. A imagem da besta, pessoal, ela não é uma estátua que fala. Não é uma estatuazinha que vai falar, mata isso, mata aquilo. Não. A imagem da besta é representação do caráter da besta. Quem representa o caráter da sociedade? As leis, o Código Civil, Penal, blá, 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 blá. Quem representa a imagem de Deus, o caráter de Deus? A lei. Onde está a lei? Êxodo 20. Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Era até para eu parar a coisa. Bem, eu não vou nem abrir. Eu ia abrir Êxodo 20, mas eu acho que eu não vou abrir, não precisa. Lá estão os 10 mandamentos. Lá estão a representação do caráter de Deus, a representação da imagem de Deus. Quando Jesus resume os 10 mandamentos em não matará, amar Deus sobre todas as coisas, a seu próximo sobre a ti mesmo, ele está resumindo os 10 mandamentos. Por quê? Os 4 primeiros fazem menção a uma conexão entre o homem e Deus, não terá imagem, não falar falso testemunho, guarda o dia de sábado, né? Então, para adorar a Deus. E tem mais algum, Desirê? Você está ainda comigo, Desirê, para me ajudar? Alguém? Mas tem lá os 4 primeiros, né? Não fará para ti imagens, não colocar o nome de Deus em vão. Tem aqui aberto. Deixa eu ver se eu... Oi, irmão, desculpa, o que você pediu? Eu vejo aqui, irmã. Compartilhar o que? Não, eram os 10 mandamentos. Não fará para ti imagens, não terá outros deuses, e não se curvará a ela, tal, não tomará o nome de Deus em vão. Pronto, está aqui. Não fará imagens, não colocará o nome de Deus em vão, e não tomarás... Não tomará o nome de Deus em vão. Não matarás. Não, é só os 4 primeiros. Ó, não terá outros deuses diante de mim, é o primeiro, né? É o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, é o segundo, né? Não tomarás o nome de Deus em vão, é o terceiro mandamento. Lembra-te de guardar o dia do sábado para o santificar, é o 4º mandamento. Eu devia ter... É porque, não, eu nem vou abrir, pessoal, porque senão vai ficar muito, muito longo. Os 6 últimos mandamentos, ele é a relação do homem com o homem. Aí entra o que o Terço falou, não matar, não roubar, não ir, não adulterará. Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não é que ele extinguiu os 10 mandamentos. Ele simplesmente resumiu o que os 10 mandamentos quer dizer. Os 4 primeiros é a relação de homem com Deus, os 6 primeiros é a relação de homem com homem. Entendeu? Então, muitas pessoas falam, não, olha, ele extinguiu os 10 mandamentos. Então, parceiro, então eu posso matar, então eu posso roubar, então eu posso adulterar, então eu posso colocar o nome de Deus em vão. Entendeu? Então, os 10 mandamentos estão em vigor. Tá? Então, quando fala que a imagem da besta ela vai fazer com que as pessoas sejam mortas, é uma lei.
que vai vir do Estado com o poder religioso, representado pela Igreja Romana e pelo protestantismo apostatado, que vão se unir. Essas três correntes vão se unir. O Estado, o poder religioso romano e a Igreja protestante apostatada. Vai se unir, vão fazer uma lei que vai instituir o quê? A falsa adoração. Agora vai entrar a parte cabulosa também desse versículo do capítulo 13. Tá? Onde eu estou? No 16, né? Isso. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe dê uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, o que representa? Aí muitas pessoas falam, não, Mateus, isso aí é o chip. É o chip que vai ser colocado na mão das pessoas, e aí as pessoas vão, não sei o quê. Algumas pessoas falam que é o próprio celular, né? Na mão e na testa, ele não reflete? Que o celular é a marca da besta. Eu fiquei caraca, que teoria massa essa. O cara foi criativo. Eu achei interessante essa teoria, que é o celular, porque ele está na mão e está na sua cara. Mas, irmãos, aqui em Apocalipse, tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Então, essa marca na mão e na testa é o quê? É uma simbologia para representar o quê? A nossa consciência, ou seja, para a gente receber a marca da besta, a gente precisa estar consciente de fazer a falsa adoração por nós mesmos. Não adianta eu estou amarrado aqui e tal e sou jogado lá na falsa adoração. Não. Eu tenho que estar consciente de que eu quero. Não, é para... Aí eu costumo dizer, isso é uma coisa minha, tá? Uma coisa pessoal minha. Eu acredito que quando for instituída a falsa adoração, ela vai ser uma coisa muito, muito esdrúxula, muito assim, absurda, muito nada a ver. Eu penso assim, sabe? Claro que vai ter umas anuências ali e tal, que você fala, não, tem sentido. Mas vai ser uma coisa que não vai ser assim, que vai ser, cara, não, isso não é possível. Eles estão mandando a gente adorar isso aí, uma cabra. Aí estão querendo que a gente se dobre, né? Se adore isso, aquilo. Eu penso assim, eu penso que vai ser uma coisa muito assim, nada a ver. Falar, cara, não, isso não, pô, aí não dá. Só que vai ter tantos sinais, tantos prodígios, vão ser tantas coisas que o poder do anticristo vai fazer, que aí você fala, não é possível, isso só pode vir de Deus. Quem não tiver a marca, quem não for selado por Deus, né? Quem não abriu o coração para Deus e recebeu o Espírito Santo para não ser enganado, eles vão ser enganados. Tá? Então, a marca na testa quer dizer o quê? Consciência. A marca na mão quer dizer o quê? Esforço. Você precisa, por sua própria iniciativa, tomar essa decisão de fazer a falsa adoração. Algumas interpretações também dizem respeito do trabalho, que é o quê? É o dia de descanso, que vai ser colocado em xeque. A gente entende, uma parte, né, das pessoas entendem, e eu acho que isso tem todo sentido, que a falsa adoração ela vai combater os 10 mandamentos. Em algum momento, ela vai combater muito o 4º mandamento, que é o quê? Que é o sábado. E a gente entende isso, né? Que o sábado ele vai entrar numa discussão muito grande, a relação sábado, domingo, qual o dia que se adora a Deus, qual o dia que Deus quer que adore a Ele, vai entrar muito forte nessa discussão. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. No meu selo, no Antigo Testamento fala que Deus, ele fala assim, que é um selo eterno entre o povo de Deus e o povo e Deus é o sábado. Aí as pessoas falam assim, não, Mateus, mas esse é o povo judeu. Aí você fala, meu irmão, você adora que Deus? Você adora o Deus de quem? A gente adora o Deus dos judeus. Se você adora o Deus dos judeus, ele falou que o meu povo, o selo eterno é o sábado, então se eu adoro o mesmo Deus, eu também tenho como selo eterno o sábado. Tá? Ah, mas então quer dizer que só quem guarda o sábado vai ser salvo? Não, irmão. Não, com certeza não. Sábado não salva ninguém, tá? O que vai salvar as pessoas é Jesus Cristo. Só que a falsa adoração, ela vai combater os 10 mandamentos. Aí o que a gente vê de tudo isso? Não adulterarás. Vocês já ouviram falar em trisal? Trisal, um casal de 3. Não adulterarás. Cara, só ali já é uma bagunça. Não matarás. Aí é só a gente lembrar lá de Caim e Abel. Não matarás. Não roubarás. Né? Só ligar a televisão. Honrar pai e mãe. Pô, Richthofen aí, tantas outras, né? Então, aos poucos, o que Satanás veio fazendo? Ele veio combatendo
no nosso caso, né, Tércio? Parágrafo por parágrafo da lei de Deus, né? Se a gente fosse colocar na linguagem jurídica, né? Então, ele veio combatendo cada ponto da lei de Deus. E um dos últimos pontos que vão ser combatidos com muita força vai ser a relação ao sábado. Mas isso, né, aí a gente vai... Isso são formas de interpretação, mas é importante a gente saber o quê? Que vai ser instituída a falsa adoração. Isso vai ser instituída pelo poder político-religioso, tá? Isso é muito importante a gente saber. Versículo 16. Pronto. A 16 foi: todos grandes, pequenos, de prova da marca. Então, a marca da besta não é física, tá, pessoal? Não é um chip, não é alguma coisa que as pessoas podem ver, não é. A marca da besta é a consciência de você fazer a falsa adoração e o esforço que você vai fazer em fazer a falsa adoração. Pode falar, Nildinha. Não, você acabou de responder. Eu ia perguntar para você sobre o conceito da marca da besta. Então, o conceito da marca da besta é a falsa adoração, não é isso? Isso. A marca da besta é você se submeter à falsa adoração. Isso mesmo. Que ela vai ser pela sua consciência de fazer a falsa adoração, de se submeter à falsa adoração, e o esforço que você vai ter que fazer para se submeter à falsa adoração. No caso, assim, eu tendo a consciência de que eu tenho que guardar os mandamentos, servir a Deus e fazer Isso. por querer. No caso, essa será a marca da besta, né? Isso, exatamente. Serei selado pelo selo da besta. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, um pouco extremo, mas para a gente entender. Chega uma lei lá da Organização Mundial do Comércio, lá da Organização Mundial da Saúde, sei lá da onde, que vai falar assim, olha, a partir de agora, a forma de adorar a Deus vai ser, você vai pegar um caderno e vai molhar ele na água, aí você vai orar por esse caderno molhado. Estou sendo bem extremista, tá, pessoal? Mas vai ser uma coisa assim, nesse naipe que você vai falar, não, pelo amor de Deus, cara, onde está isso na Bíblia? Onde tá? Não, quem não fizer isso, aí vem o versículo 17. Porque para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, quem não se submeter a essa lei que vai ser imposta para fazer a falsa adoração, não vai poder comprar, vender, nem fazer nada. Aí você mata a charada. Vamos supor que Satanás seja sutil. E ele faça uma coisa bem fraquinha, diferente do que eu estou pensando. Diferente do que eu estou pensando, ele fala assim, não, vamos adorar a Deus, todo mundo, sei lá, na quarta-feira, na terça. Pô, qual que é o problema? Vai mudar um dia, não vai fazer diferença. Só que é o seguinte, quem não fizer isso, não vai poder comprar, nem vender, ou seja, você vai perder os seus direitos. Quando a gente fala que comprar ou vender, a gente está falando o quê? Direitos fundamentais, não é assim que fala, Tércio? Se eu não me recordo no jargão jurídico, os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. De comprar, vender, de ter o livre acesso, livre trânsito, você vai perder esse direito. Aí mata a charada. Se ele quiser ser bem sutilzinho, onde que a gente vai pegar que é a falsa adoração? Quando ele obrigar aquilo, que se a gente não fizer aquilo, a gente não vai poder comprar nem vender, a gente vai perder os nossos direitos. Aí a gente fala, não, meu irmão, pronto, agora eu sei. Eu estava em dúvida se era a marca da besta, agora eu sei o que é. Então, meu irmão, pode deixar que eu vou passar fome, pode deixar que eu vou ser preso, pode deixar que eu vou para o tribunal, mas essa marca, essa falsa adoração, essa submissão a essa lei, eu não vou fazer. Aí o que vai acontecer? Daniel 12, 1, 2, 3. Haverá uma perseguição, uma angústia, como nunca houve. Apocalipse 20, 17. Nunca houve. De onde vem essa multidão, que a gente até comentou, né, semana passada com o Vanderlei, e a Simone. De onde vem essa grande multidão? Da grande tribulação. Aí, parceiro, e esse dia eu tava pensando muito nisso, sabe? A gente não tem consciência, irmãos, mas vai ser pesado. A perseguição vai ser... Aí você pensa em holocausto, você pensa em guerras, coisa de atrocidade. Sabe o que vai ser isso? Fichinha. Os cristãos verdadeiros vão ser muito perseguidos, vão ser muito massacrados, vai ser coisa feia mesmo. Satanás, ele vai vir com tudo para cima da gente. E aí, o que a gente fala? Glória a Deus, meu irmão, eu quero é mais, pode vir, não tem problema, quer me matar, mata, vai só facilitar a minha vida. Né? Quer me torturar, quer me perseguir, beleza, minha coroa vai estar carregada, pode vir. Não tem problema, a gente não precisa ter medo da perseguição, não. Quando a perseguição começar, a gente tem que dar glória a Deus e a gente tem que orar todo dia. Senhor, que venha logo, que venha logo, que venha logo. Ah, Mateus, você é doido? Sabe por que não? Porque quanto mais cedo vier a perseguição, mais cedo Jesus volta. Então,
A gente precisa ter essa consciência. E agora vem a parte final, né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O número da besta não é 666. O número da besta é 666. Por quê, Mateus? Por quê? Porque a gente encontra uma referência no Antigo Testamento. E a gente vai ver agora. Esse eu vou ter que abrir porque não vai ter jeito, não. Esse a gente precisa ver junto. Vamos lá. Vai abrir agora aqui. Tá um pouco pequeno, pessoal, mas na Bíblia de vocês aí, Daniel 3. Lembra que a gente falou? Daniel é o livro paralelo ao Apocalipse, né? Várias representações, muitas representações escritas por João, a gente encontra paralelo lá em Daniel. Então, vamos lá. Aqui Apocalipse 13, aqui a gente encontra um poder, certo? Aqui, no caso, 2 poderes, né? A besta do mar e da terra. Mas beleza, um poder. Vamos colocar como poder, né? Eles vão se unir e vão formar uma aliança. Então, a gente encontra um poder, a gente encontra uma lei, um decreto de morte, não é isso? Quem não adorasse a imagem, ou seja, quem não seguisse a lei, vai ser morto, não é isso que fala? Apocalipse 13, versículo 14 aqui. Não, versículo... 17. 17, né? Não, 16. 16, isso mesmo. Todos, pequenos e grandes, faz com que você certa mais. Não. Então aqui é mais, para cima aqui, ó. É o 15, foi dado para comunicar fôlego, tal. Fizesse quantos não adorassem a imagem da besta. Fizessem morrer quantos não adorassem. Então, decreto de morte, está aqui. Um poder, um decreto de morte, uma marca e um remanescente. Não é isso? Quem somos remanescentes? Quem não vai adorar a marca, quem não vai adorar a besta, quem não vai se submeter à falsa adoração, certo? Então, a gente tem um poder, uma lei que manda matar, uma falsa adoração, né? Porque aqui, no caso, você está adorando a imagem da besta, uma falsa adoração, um remanescente e é isso, né? Pronto. Então, a gente tem esses 4 elementos aqui. Em Daniel, o que vai acontecer? Vamos ler aqui Daniel 3. O rei Nabucodonosor, versículo 1, fez uma estátua de ouro, cuja altura era 60 côvados de largura e 6 côvados de altura. Não, desculpe. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Vamos lá. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Opa, a gente já tem 66 aqui. Já deu uma clareada, não é? Qual é a medida do côvado? O côvado é a medida entre o cotovelo e a ponta do dedo. Então, essa medida aqui é um côvado. No meu caso, ele foge um pouquinho do padrão, porque vocês estão percebendo que o meu antebraço ele é um pouco grande. Mas um côvado, ele tem quase 1 metro. 1 metro e pouco. Aqui, provavelmente, deve ter um pouquinho mais no meu antebraço. Tá? Então, a gente já tem aqui essa menção a 66. Vamos lá. Depois eu vou explicar bem direitinho. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, todo mundo, né? Ó, juízes, capitães, todo mundo do império. Então, a gente tem aqui uma coisa. Vamos lá para o versículo 7. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuca, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor tinha levantado. Opa, a gente tem um poder. Agora a gente achou aqui o quê? Uma falsa adoração, certo? E a gente achou uma lei. Toda vez quando ouvir, versículo 5, quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, blá, 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 aqui o finalzinho, prostrar-se-vos-ei, adorareis a estátua de ouro que Nabucodonosor tem levantado. Ou seja, uma lei que estabelece a falsa adoração. Tá. E qualquer que não se prostrar, versículo 11, qualquer que não se prostrar seria lançado dentro da fornalha de fogo. Opa, a gente achou aqui a lei de morte, né? Aí aqui, ó,
Versículo 10. Versículo 12, desculpe. Alguns judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Ou seja, são os remanescentes. Tá? E aí ele foi e mandou, aí a história conta que ele mandou os 3 para a fornalha. Então aqui a gente achou um poder, um decreto de morte, o remanescente e a falsa adoração. Não são os mesmos elementos de Apocalipse 13? Então a gente entende que é aqui que a gente vai achar a representação do número 666. A gente tem... Por que a estátua de Nabucodonosor ela tinha 60 côvados de altura? O número 6, para os babilônicos, era um número sagrado. Era a representação através deles. Eu não sei se vocês sabem, mas eles foram grandes matemáticos. Eles desenvolveram a matemática, desenvolveram várias ciências humanas, né, na história do homem. E uma delas foi essa questão de numerologia, astrologia, e tudo, e era muito forte a simbologia do número 6. Então, 6 representava, todos os deuses babilônicos eram representados por um número, e começava no número 6. O número 6 era a representação do menor deus da Babilônia, ou seja, o deus mais fraco da Babilônia. Ele era representado pelo número 6. Eu já tentei muitas vezes procurar o nome desse mala, desse sem alça, desse deus babilônico que é representado pelo número 6. Só que eu não consegui achar. Quem sabe no futuro eu acho e eu trago aqui para vocês, para a gente, né? Então, 6, mas isso aí é o fato. A gente olhar na Wikipédia, qualquer lugar, a gente vai ver que é real. Era dessa forma que os babilônicos adoravam os deuses. A 6 era a representação do menor deus, Deus mais fraco. E o 60 era a representação do Deus mais forte. Quem era o Deus mais forte? O mais forte está fácil achar. Na internet você acha um monte. Marduk era o Deus babilônico mais forte, representado pelo número 60. E o panteão babilônico, ou seja, o conjunto de deuses babilônicos, era representado pelo número... Quem adivinha? Quem adivinha? 60 era o maior, 6 era o menor. A gente tem 66. O panteão babilônico, o conjunto de Deus, era representado pelo número 600. O número 600. Era isso que você ia falar, Tarsila? Sim. Pronto. Então aí a gente acha, por isso que a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, para representar do menor deus da Babilônia ao maior. Então a estátua representa o quê? O panteão babilônico, todo o conjunto de deuses babilônicos. Então aqui a gente encontra os 6 na largura, os 60 na altura e a representação desses deuses pela estátua. Então a gente encontra o número 666. Então, o que simboliza o número 666, Mateus? A falsa adoração. A falsa adoração é a representação do número 666. Tem uma outra interpretação que ela não conflita com essa. E eu acho também bem interessante a gente trazer. Que a representação do número 666 é a representação do homem. Por quê? O homem foi criado no 6º dia, certo? E 7º é o número da perfeição de Deus. Então, 666 representa o quê? Homem, homem, homem. 666. Homem, homem, homem. Ou seja, a adoração às leis do homem, a adoração ao que o homem faz. Então, você substituir Deus da equação e colocar o homem para ser adorado. E é isso que a lei que vai ser trazida pela besta do mar com a besta da terra, que vão se unir e vão fazer a falsa adoração, né, vai representar, né, a falsa adoração. Ela vai ser representada justamente por isso, por você tirar Deus, tirar o Deus bíblico da equação ali da adoração e colocar leis de homens, tá? Então, o 666 é a representação da falsa adoração que vai existir agora, eu acredito que daqui a bem pouco tempo, né, com a união do Estado e da religião, instituindo leis que vão fazer com que a gente seja obrigado a adorar a Deus da forma como eles vão ditar, entendeu? Essa vai ser a falsa adoração.
E quem fizer isso vai receber essa marca que simbolicamente representa as pessoas que se submeteram à falsa adoração. E aqui... Ah, tá, pronto, já lemos 18. E aqui a gente finaliza o capítulo 13 de Apocalipse. Alguma dúvida, pessoal? O pessoal quase não pergunta. Eu falo, Tércio, eu falo assim, cara, eu tô ficando bom nisso. E o povo não tem dúvida. Eu pergunto, eu falo um monte de coisa complexa. E aí, pessoal, dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Mas caramba, eu tô ficando bom nisso, hein? Mas que Porque precisa de um pouco, né, para digerir muita informação, né? E aí, Dinaldo? Manda aí. não está ficando dúvida porque está sendo bem explicado e bem estudado, entendeu? Tá bem mastigadinho. Glória a Deus. Tarsila, o que você achou? Alguma dúvida, meu irmão? Não, sem dúvida, foi muito legal, produtivo e edificante, né? Conhecer a palavra de Deus não se faz da noite para o dia, mas sim todos os dias. E também não se faz, que Jesus falou que a palavra, a lei dele, não se conhece apenas pelo ler a Bíblia, mas também pelo ouvir, né? E a sabedoria e a palavra de Deus, antigamente, não era passada por escrito, mas sim falada. Sim, é verdade. Não importa... hoje, felizmente, nós temos meios de propagar e proclamar a palavra de Deus, não só falado, mas também por videoconferência e outras maneiras. E é sempre bom não só apenas ler e orar, mas também ouvir a palavra de Deus. Exatamente. E é interessante, porque você vê essa questão da pandemia, né? Ela trouxe muitas coisas. Você vê essa questão de videoconferência, isso aí foi depois da pandemia, ninguém fazia isso. E aí a possibilidade, você vê, para você dar por exemplo, fazer um grupo de estudo, eu tinha que ir na casa do Edinaldo, teria que ir na casa da Desirê, teria que ir na casa da Iranilda, teria que ir na casa do Tércio, da Sandriele, do Vanderlei e do Dudu. Agora não, nós aqui, todo mundo junto, a gente pode estudar junto ao mesmo tempo a palavra de Deus. Você vê que, tá vendo como as coisas estão confluindo? Aí as pessoas falam, não, Satanás usa a internet. Usa, lógico que usa, mas Deus usa muito também. Deus não é bobo. Mas quer deixar esse mole? Vem uma ferramenta poderosíssima delas, Satanás deitando e rolando, e ele fala, não, isso aí não, eu não vou usar, não. Deus é fantástico. Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Vamos lá, dúvidas? Não, aqui se fala que às vezes não se faz pergunta, mas eu acredito que vem bem mastigadinho, vem bem pontuado, bem... Legal, fico feliz. Ajuda a entender a mensagem, e é o que é importante, né? De maneira objetiva e pontual. Que bom. Eu estava conversando com a Desirê hoje, a gente vai tentar, no próximo, quando começar a próxima turma, a gente usar mais slides, é porque realmente eu não estou conseguindo me organizar no tempo, porque aí vai ficar mais didático e tal, vai ser mais legal. Então, depois, quem quiser terminar, quiser de novo, mas também vai ser gravado, então dá pra gente... Aí, Tércio, se você quiser compartilhar o link com seus irmãos, com pessoas que você gosta, né? Eu costumo dizer, com pessoas que a gente ama e quer ver no céu, a gente compartilha esse link, né? Não, claro. A gente não faz em estúdio, não faz nada disso. Você vê que é uma coisa muito simples. Eu estou aqui na minha casa, né, dedicando o tempo em estudar e compartilhar junto, a gente aprender junto. É uma coisa muito simples. Não tem estúdio, não tem sofisticação, não tem nada. É uma coisa raiz mesmo. Não, mas o que importa a nossa vontade que está no coração, né? Exatamente. Essa aquilo que está no nosso coração, que Deus vê, que vê de todos, e entende muito mais de nós mesmos que nós mesmos podemos entender, né? Ele sabe mais de nós do que nós mesmos, né? E cuidar do coração e do que sai da boca é o que para observar a vontade de Deus é o que é importante. Fazendo a vontade dele, sempre. É verdade, amém. Isso mesmo, irmão. Mais alguém, pessoal? Bem, Edinaldo, você está aí dessa vez para orar, meu irmão? Outra vez você me deixou no vácuo? Ó, de novo, ó. Não é possível. Garoto. Se manifestou. Você ora pra gente aí, meu irmão? Agora.
Maravilha. Vamos lá, então. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu um pouco de sabedoria, nos concedeu o teu Santo Espírito para poder estudar as tuas profecias e entender o que o Senhor quer falar através delas para cada um dos teus filhos nesta noite. E que Amém. esse estudo, Senhor, possa se repetir por mais e mais vezes, e que possamos estar sempre unidos, examinando as Escrituras, porque ela julga ter o teu poder. Amém, Senhor. Para que, assim que vier, Senhor, as provações, que vier também, Senhor, os enganos, as falsas doutrinas, que possamos, Senhor, ter sabedoria para lidar com elas. A verdade, Senhor. Ajuda Amém. cada dia a compreender esse estudo do Apocalipse, que é um estudo um pouco complexo, mas com a sabedoria dos céus nos ajudando, nós conseguiremos entender. Amém, Jesus. Nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, que a tua graça nos alcance a cada dia, que o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre cada um dos teus filhos. Amém. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Pessoal, obrigado. Obrigado pela paciência, pela compreensão aí, pela dedicação, né? E todo mundo aqui poderia estar fazendo outras coisas, mas vocês escolheram estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés de Jesus, né? Estudando a palavra dele. Deus abençoe. E é interessante também, eu sempre costumo dizer, o livro do Apocalipse, ele traz uma grande promessa, que é uma bênção para quem estuda as profecias. Então, que essas bênçãos recaem sobre nós. Bom? Eu pensei que ia ir até pelo menos umas 10h30, 11 horas. Animou, né? Semana passada foi até às 10, o povo tá animado. É isso aí.